Boa noite a todos. É com imenso prazer que dou início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Endocrinologia do Samaritano. Essa reunião está sendo gravada com autorização dos participantes. O nosso tema de hoje é menopausa e alterações do sono, que sem dúvida nenhuma é um tema que é uma situação muito comum e a que nós realmente temos pouco acesso de informações. Nossos convidados são a doutora Flávia Conceição, mestre e doutora em medicina pela UFRJ, professora associada de endocrinologia, Faculdade de Medicina da UFRJ, coordenadora da Câmara Técnica de Endocrinologia do CREMERG. Dr. Fernando Azevedo, especialista em medicina do sono, presidente da Regional RJ, da Associação Brasileira do Sono, mestre em pneumologia pelo IDT UFRJ. E a doutora Yara Furtado, professora adjunta da UFRJ da Unirio, coordenadora da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, coordenadora do internato da ginecologia da Unirio e vice-reitora do IG da UFRJ. Nossas boas-vindas. Estou passando a palavra para a Denise, que vai dar as coordenadas, como serão as perguntas. A vocês, muito obrigada ao Samaritano, nosso agradecimento por permitir que estejamos juntos mais uma vez, e a nossa equipe de Edilon, nosso muito obrigado. Denise, a palavra é tua. Olá, boa noite todo mundo, brigadíssimo, boa noite Mônica, boa noite Edilon, brigadíssimo aí aos três participantes, palestrantes hoje do evento. É realmente um prazer estar com a Flávia, com a Yara e com o Fernando aqui com a gente. O tema é extremamente atual e interessante, né? É algo que, como vocês vão ver, tem bastante estudo e bastante evidência, e os três que estão aqui, cada um dentro da sua especialidade, são de fato estudiosos no assunto, têm bastante expertise no assunto, então vão aí nos brindar com um caso seguido de uma discussão. E brigadíssimo vocês três por estarem aqui com a gente, e queria agradecer também aqueles que estão conectados, os que vão assistir depois, e agradecer ao Samaritano. Por favor, vocês coloquem seus questionamentos, comentários, todos via chat, que os três vão debater ao longo da apresentação, tá? Então, obrigada, e eu queria convidar a Flávia para iniciar a apresentação de hoje e coordenar aí junto com o Fernando e com a Yara. Obrigadíssimo, gente. Flávia, por favor, é com você. Obrigada, Mônica, obrigada, Denise. Quando a Mônica me ligou há um tempo atrás perguntando assim, você quer ser responsável pela reunião de agosto? O que você quer falar? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso, que eu acho um tema super interessante. E aí eu quis trazer pessoas de outras especialidades para discutir isso com a gente, que são pessoas que veem muito desse tema também. A ideia é que hoje vai ser um pouco diferente das anteriores. Eu vou apresentar um caso clínico real. Depois a gente vai dar uma pincelada com alguns slides sobre o assunto, e depois o que a gente vai fazer, que vai ser a maior parte da nossa reunião hoje, vai ser um colóquio mesmo. A gente vai fazer como se fosse um debate entre a gente, visão de cada especialista sobre o assunto, então vai ser uma coisa bem mais de bate-papo do que as outras reuniões. Então, eu queria convidar mesmo todo mundo a botar pergunta, porque a gente vai querer fazer bastante discussão sobre o tema, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar o caso clínico. É uma paciente de 48 anos, e, na verdade, ela ainda não está na menopausa.
Ela procurou porque ela começou a apresentar irregularidade menstrual nos últimos 2 anos, talvez. Ela está começando a ter ciclos cada vez mais irregulares, ela faz ciclos de mais de 45 dias, eventualmente ela faz ciclos mais de 60, e eventualmente ela também tem sangramento intenso nesses ciclos. Mas a queixa principal dela era uma alteração no sono, que ela dizia que acordava no meio da noite e ela não conseguia pegar no sono de novo. Isso vinha atrapalhando muito a rotina dela, porque ela trabalha com uma coisa que precisa de muita atenção e ela estava tendo muita dificuldade de concentração no trabalho. Isso estava realmente atormentando a vida dela, posso dizer assim. Ela não tinha fogacho, ela não tinha ronco, ela não tem nenhuma comorbidade. Ela teve 2 gestações, a primeira aos 28, a segunda aos 31 anos de idade, sem intercorrência nenhuma. Amamentou as 2 crianças, não tem história de câncer de mama em parente de primeiro grau, não tem história familiar de diabetes, doença cardiovascular, ela não fuma e ela bebe ocasionalmente 1 ou 2 tacinhas de vinho, assim, em festa e tal, e não é nem toda semana. Muito ativa, ela pedala 3, 4 vezes por semana, tem todos os exames completamente normais, inclusive ela me trouxe uma mamografia BIRADS 2. O exame físico dela não tinha nada digno de nota, ela tem MC de 22, e o cálculo de risco de câncer de mama dela foi menor que 1,67 em 10 anos, o que coloca ela no baixo risco para câncer de mama, e ela não teria contraindicação à reposição hormonal por conta disso. A gente vai colocar aqui, primeiro, algumas definições para a gente entender bem do que a gente está falando, e eu vou chamar, então, a Yara para falar um pouquinho das definições do que é climatério, perimenopausa, pós-menopausa. Então, Yara, tá contigo agora. Gente, boa noite. Eu queria agradecer o convite da Mônica, da Denise, estar aqui compartilhando com a Flávia e o Fernando é muito bom para mim, me deixa bem lisonjeada. Então, eu estava falando com a Flávia que seria interessante, eu como ginecologista, contextualizar um pouco, porque eu vejo as pessoas confundindo. Primeiro, assim, vamos pensar, por que a mulher para de menstruar, exatamente? Por que ela para de menstruar? Por que um dia todo esse processo vem acontecendo? Nós nascemos com um número de óvulos, quando a gente forma dentro do útero da mãe, a gente forma em torno de 7 milhões de óvulos. Então, eu sempre costumo falar que o ovário tem perdas muito aceleradas. Quando a gente nasce, a menina nasce, ela já tem 1,5 milhão de folículos e de óvulos no ovário. Quando menstrua, quando ela chega na menarca, aos 12, a média de 12 anos, ela tem de 300 a 500 mil. E, na verdade, ao longo da nossa vida reprodutiva, o que a gente precisa é de cerca de 300 mil folículos. E esses folículos, a partir da menarca, eles começam a ser recrutados para o amadurecimento, são vários recrutados, um chega à ovulação. Quando está em torno de 32 a 34 anos, esse pool de folículos, essa reserva vai caindo, e a partir dos 37 ela vai caindo mais, para chegar a culminar num número de folículos que não são mais responsivos, o ovário vai começando a diminuir a sua produção hormonal. Normalmente, em torno entre 48 e 50 anos, começa o processo de climatério. Então, o período que a gente chama de perimenopausa é o período que foi estabelecido pelo Stroll, que é esse slide que a Flávia está projetando, é o Stage of Reproductive Aging Work, que foi publicado em 2001, mas que se mantém ainda vigente. Aqui essa publicação é de 2012, já ainda utilizando o Stroll.
Então, o período de perimenopausa, ele precede de 2 a 4 anos a menopausa. A menopausa é a última menstruação, que é estabelecido a partir de 12 meses que a mulher não menstrua mais. Então, esse é o período que a gente chama de perimenopausa, 2 a 4 anos antes da última menstruação, que vai ser estabelecida com 12 meses realmente de amenorreia que aquela mulher entra. Então, para o diagnóstico, como a Flávia mostrou o caso clínico, o diagnóstico é clínico. As dosagens hormonais são muito variáveis, até eu tinha comentado com a Flávia, quando eu vi esse caso dela, a gente fica imaginando como é que estão esses hormônios, um FSH alterado, fazendo picos, um estrogênio mais baixo, enfim, já acontecendo tudo que a gente já espera, um estímulo com uma resposta ruim do ovário, mostrando uma evolução para essa última menstruação. O diagnóstico, então, é clínico. Por que é fácil fazer o diagnóstico clínico? Porque a partir desse período de climatério, a mulher começa a apresentar sintomas bem claros. Ela começa com sintomas vasomotores, que são fogachos, calores noturnos, que vem com sudorese muitas vezes, a insônia, que vai ser hoje discutida aqui, o cansaço, às vezes o cansaço pela insônia, pelos fogachos, às vezes o cansaço isoladamente, às vezes a insônia isoladamente, um ressecamento vaginal, um ressecamento de pele. Então, a sintomatologia já é suficiente para você fechar o diagnóstico. Não é necessário a dosagem hormonal. A dosagem hormonal, normalmente, a gente individualiza para mulheres que precocemente estão com alguns sintomas, mas normalmente a gente não faz a dosagem hormonal. Então, o diagnóstico é clínico e o tratamento são, normalmente, a reposição de hormônio, a reposição do estrogênio puro, se a mulher não tiver útero, e de estrogênio e progesterona, quando ela tem o útero. Algumas contraindicações que a gente já conhece para a reposição hormonal, que seriam história de tromboembolismo, coronariopatia, história de AVC, doenças hepáticas descompensadas, câncer de mama, câncer de endométrio, todos esses são contraindicações de uma reposição hormonal. Normalmente, a gente faz uma avaliação clínica da mulher antes de iniciar, e a mamografia é um exame mandatório para a gente iniciar a reposição hormonal. Então, é isso. Flávia, quer falar alguma coisa sobre a tabela, que aqui está mostrando os critérios. Você tem as variações de FSH, do hormônio antimileriano, que é um hormônio que é produzido pelas células da granulose. À medida que você baixa a reserva, você tem uma diminuição do hormônio antimileriano, e da inibina B, que também é produzida, que é o que mantém a inibição do FSH. Eu queria só acrescentar, Yara, uma coisa que eu acho importante, que tem algumas situações que a perimenopausa é a pior momento, por causa exatamente dessa flutuação hormonal muito grande. Então, você tem uma paciente que às vezes está com FSH lá em cima, e aí, de repente, ela ovula, e aí o estradiol sobe, o FSH cai, então fica muita flutuação hormonal. Então, tem algumas situações que tendem a piorar mais nesse período da peri do que no pós-menopausa. Tem umas situações que pioram agora e melhoram depois, né? Às vezes ela faz esse pico irregular e o ovário responde, ela volta a fazer uma ovulação e até diminui os sintomas.
Isso. Para mais na frente ela voltar a ter sintomas mais acentuados, né? Isso é verdade. Isso é interessante. E aí, guardem isso, porque tem algumas coisas com relação ao sono que são importantes a gente falar, que são diferentes nos dois períodos. Sim. Posso passar? Pode. Então, eu acho que aqui, né, foi exatamente o que você já falou, baixa para reserva ovariana diminuída, começa a perder alguns ciclos, que eu diria que a minha paciente está nesse caso aqui, ela já está perdendo alguns ciclos, mas não chegou ainda na menorreia prolongada. Então, ela está aqui nesse momento aqui. E aí, o que a gente tem em relação a sono e menopausa? Vou dar algumas coisas bem tópicas aqui para a gente depois discutir. Então, tem vários estudos de alta qualidade mostrando que nível de estradiol baixo está associado com alteração de manter o sono, estão associados com alterações de sono na polissonografia, com alta frequência de despertares durante o sono de onda lenta, e tem estudo mostrando que a terapia com estrogênio melhora. Os estudos de qualidade razoável mostram baixa concentração de estradiol associada com menor eficiência do sono e com insônia. Mas muitos estudos mostram que as flutuações, aí que é aquilo que a gente estava falando, nos níveis hormonais é que estão muito associadas com essas alterações do sono. Então, isso explica até um pouquinho o porquê que a minha paciente, que ainda não está na menopausa, está reclamando tanto. Tem estudos que mostram de 40% a 60% das mulheres nessa perimenopausa vão fazer distúrbios de sono. E aqui, com relação à progesterona, na progesterona eu acho que é uma outra coisa interessante, porque a progesterona ela não tem só ação no sono, ela tem ação em via aérea, ela tem uma ação sedativa também. Então, o próprio tratamento com progesterona reduz a alteração do sono, reduz o tempo de vigília, porque após iniciar o sono, reduz os despertares, aumenta o tempo da duração do sono e melhora as queixas, né? Então, a gente tem também essas evidências e principalmente, eu diria, alguns autores falam que é principalmente com a progesterona micronizada, mas isso não é totalmente verdade, porque a gente tem estudo com outros tipos de progesterona. Aqui eu trouxe exatamente para mostrar isso, tem com a micronizada, tem com a nortestosterona, tem com levonorgestrel, tem com dianogeste, tem com a dihidrogesterona. Todos esses associados com estrogênio levaram a uma melhora na qualidade do sono. Aí, gente, uma coisa que depois a gente vai discutir, vou pedir para o Fernando depois falar um pouquinho, é a questão de o que é o sono avaliado com polissonografia, com actigrafia, do que é a queixa do sono, porque a gente vai ver que tem alguns estudos que mostram que a mulher tem queixa, realmente tem questionário com qualidade de sono ruim, e quando você faz a polissonografia não mostra isso. Tá? Mas existem evidências de que a reposição hormonal melhoraria objetiva e subjetivamente o sono dessas pacientes. E várias razões, tá? Você tem ações diretas, você tem ação indireta, você tem ação direta no sistema nervoso central, tanto da estrogênio como a progesterona e receptores específicos. Você tem, principalmente, isso é importante, a alopregnenolona, que é um metabólito da progesterona, age via receptor GABA, e parece que ela está muito importante nessa via. E você tem estímulo central pela progesterona, aí você tem aqui ação também serotoninérgica, dopaminérgica e naquela famosa via da neurocimina B, também, que é via de sinalização também do sistema vasomotor. Então, relaxamento de via aérea com a progesterona, e isso poderia melhorar também o sono dessas pacientes. Os pontos práticos que os hormônios atuam em várias vias,
A retirada de estrogênio e progesterona com a menopausa está associada com a alteração do sono, mesmo quando a gente controla para IMC, para sintoma vasomotor, para depressão, para idade, para estresse, para vários fatores que podem estar relacionados à alteração do sono, a queda de estrogênio e da progesterona são associadas, sim, à alteração do sono. E vários estudos mostram que, quando você repõe, você tem uma melhora do sono. Isso pode ser um pouco diferente até em mulheres que entram em menopausa natural e mulheres que fazem a oforectomia. E, assim, se a gente for pegar os posicionamentos de sociedade, falar para vocês que no último posicionamento da NAMS, que é a Sociedade Americana de Menopausa, só tem isso aqui de distúrbio do sono, tá, gente? Não fala mais nada. Então, as sociedades não têm nos seus posicionamentos muita coisa sobre sono. O mesmo a gente pode falar da Endocrine Society, só achei isso aqui também. Então, também não fala muita coisa, não entra muito especificamente na questão do sono, e vou falar para vocês que nenhuma sociedade coloca a insônia ou distúrbios do sono como um dos fatores para você iniciar a reposição hormonal. Não está lá como um das indicações para você começar a reposição hormonal. Mas, se a gente for ver aqui, ó, prevalência global de desordens do sono durante a menopausa, isso aqui é uma meta-análise, a gente chega a 51% das mulheres, 52% das mulheres nessa fase vão ter alteração do sono, e a gente vê muito bem aqui que a gente não passa a linha aqui do meio. Então, realmente, todos os estudos mostraram uma associação com alteração do sono e menopausa. Qual foi a alteração do sono que deu mais, uma prevalência maior aqui nesse estudo? Me causou espanto, até eu já comentei, que foi a síndrome das pernas inquietas. Eu não costumo ver, não costumo ter questionamento, pacientes reclamando de coisas que pudessem fazer a gente pensar em síndrome de pernas inquietas, mas chegou aqui, ó, 63,8%. Né? Na pré, peri e pós-menopausa é um pouquinho diferente a prevalência de cada uma dessas alterações. Então, você tem alteração apneia do sono, você pode ter síndrome de pernas inquietas, insônia, aqueles despertares com frequência, que são um pouquinho diferentes dependendo da fase que a paciente está. Né? E aqui, o que eu acho muito importante, muito interessante, tem muitos estudos que mostram que o padrão mais associado com a menopausa é esse padrão aqui, vários despertares durante a noite. Não é nem o padrão de ter dificuldade de iniciar o sono, nem o padrão de acordar mais cedo. O pior padrão, que tem maior prevalência, é esse padrão aqui, que é dos diversos despertares noturnos, tá? Associados ou não a sintoma vasomotor, tá? Porque não necessariamente estão associados. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção, se vocês forem olhar aqui, as mulheres que têm qualquer problema de sono, aquelas que têm vários despertares, que têm dificuldade de acordar, o padrão é muito mantido da pré para pós-menopausa. Então, aquela mulher que tem aquele determinado padrão, que já começa um pouco antes da menopausa, já começa a piorar aqui, ela vai tender a piorar na pós-menopausa com o mesmo padrão. E as mulheres que não têm muita alteração, elas tendem a manter aquela pouca alteração. Muito poucas são as mulheres que fazem um padrão que não tem nada antes da menopausa e que tem uma piora na pós-menopausa. Então, isso acho que é muito interessante, a gente começar a prestar atenção como é o sono dessas pacientes antes da menopausa, né? Que elas que já têm alteração, elas vão com certeza piorar. E mais uma outra coisa, que são as alterações das desordens de respiração e alteração do sono relacionada a isso, né? Apneia e hipopneia. Elas estão associadas com a menopausa, realmente aumenta a prevalência, tá? Na pós-menopausa aumenta bastante, principalmente
aquelas que têm mais de 5 episódios, mas mais de 15 também tem associação, porque mais de 15 é menos frequente, né? E mesmo ajustada para índice de massa corporal, para a duração da menopausa, elas têm uma maior chance de ter alterações de apneia e hipopneia. Né? Então, aqui mostrando graficamente peri e pós-menopausa, pré-menopausa e peri e pós-menopausa, a proporção de mulheres com mais de 5 episódios ou mais de 15, claramente mostrando que há diferença entre elas. Né? A influência da transição da menopausa, como eu falei para vocês, tem alguns estudos que mostram que na transição piora e na pós-menopausa pode até melhorar parâmetros de polissonografia, como aumento da eficiência do sono, com maior duração do sono, com menor número de despertares. Então, existe isso, existem alguns estudos que fazem essa distinção, e eu acho que é importante a gente pensar que os estudos, além de você ter paciente peri e pós-menopausa, você tem pacientes que foram avaliadas por questionário, você tem paciente que foi avaliação clínica, você tem paciente que foi avaliada por polissonografia. Então, são estudos com metodologias diferentes que vão ter resultados diferentes. Tem estudo transverso, tem estudo que foi longitudinal, então vocês vão ver, sim, várias coisas aí um pouco contraditórias, mas também porque a gente tem que lembrar que são estudos diferentes. Tá? E esse aqui, o SWAN, que é um estudo norte-americano de mulheres que é longitudinal, que pegou mulheres desde a pré-menopausa até pós-menopausa, avaliando muita coisa, inclusive o sono. Ele mostra isso, que na transição pode dar uma piorada e que na pós-menopausa, algumas pacientes avaliadas aqui por actigrafia, não foi polissonografia, melhoraram o sono na pós-menopausa. Interessante, né? E, só para a gente fechar, lembrando que essas pacientes que têm alteração do sono, elas podem ter um impacto muito importante, inclusive impacto econômico, porque elas vão ter alterações no seu rendimento no trabalho. Desempenho no trabalho. Né? Isso. Então, agora eu vou passar a palavra para a Yara e para o Fernando. Eu não sei quem quer começar a falar um pouquinho. Fernando, você quer começar? Você que não falou nada ainda? Vamos te dar a palavra? Interessante. A gente ouviu sobre sono agora. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz em ter sido convidado, porque é um reconhecimento que a medicina do sono já é uma área que tem uma visão, que tem que ter uma visão mais específica, né? E não somente incluir o sono dentro das outras especialidades. Já existe o especialista de sono, que a gente acaba tendo uma visão um pouquinho mais detalhada do sono. A importância de sempre perguntar sobre o sono da paciente durante a consulta, porque, como vocês falaram aqui, essas alterações do sono na perimenopausa, que começam como despertares noturnos e começam como queixas vagas, que inicialmente não atrapalham tanto a vida da paciente, se não houver uma intervenção precoce, diria, ou quanto antes, isso vai acabar gerando o que a gente chama de efeito dominó. Esses despertares vão se transformar numa insônia mesmo, de manutenção, numa insônia por definição, porque nem todo mundo que tem queixa de insônia se encaixa na definição de insônia. Essa insônia aumenta a chance de depressão. A gente sabe que tem uma relação grande da insônia de sono curto com aumento de depressão. E isso vai acabar gerando consequências futuras, né? A mulher que consegue ter a sua insônia, o distúrbio do sono tratado logo que reconhecido, tem menos chance de ter insônia mantida ou depressão mantida no futuro, né? E a gente tem também a fibromialgia para ser falada
mais adiante, na mulher perimenopausa ou pós-menopausa. E a gente tem aí, vou comentar depois que a Flávia levantou a bola, sobre os distúrbios respiratórios do sono e sobre as síndromes de pernas inquietas, né? Nessa paciente específica, né, Flávia, eu acho que ela é uma paciente com um perfil bastante saudável, né? Não era obesa, não tinha roncos, não tinha uma queixa que lembrasse a gente de apneia obstrutiva do sono. Mas é sempre bom lembrar que a incidência de apneia obstrutiva do sono aumenta em torno de 2,5 a 3 vezes na mulher pré-menopausa e pós-menopausa, por vários fatores. Pelos fatores de proteção hormonal, diminuição do estrogênio, e aí falta de proteção da musculatura respiratória, progesterona também como dilatador de músculo respiratório e estimulante, e também pelo acúmulo de gordura, né? Redistribuição de gordura que a mulher com menos hormônio vai ter, né? Com mais gordura visceral, com mais gordura cervical. Então, a gente sabe, você mostrou as estatísticas ali, que aumenta em torno de 2,5 a 3 vezes a chance de apneia do sono, chegando a se igualar à prevalência, à incidência de apneia obstrutiva do sono do homem, né? Que antes da mulher pré-menopausa, o homem tem 3 a 4 vezes mais chance de apneia. No que vai passando aí pós-menopausa, a chance da mulher, o odds ratio da mulher ter apneia do sono vai se igualando à do homem, por conta dessas alterações todas hormonais e distribuição de gordura, né? Bom, então nessa paciente específica, a probabilidade de apneia do sono é muito pequena pela história clínica, né? Não justificaria inicialmente, pelo menos, a gente fazer uma investigação ativa para isso, né? Você não colocou ali muito claramente, mas acho que você falou em off para a gente, ela não tinha um fluxo menstrual, esses escapes menstruais tão grandes que a gente pudesse pensar em anemia como causa do Não, cansaço dela, da fadiga dela, né? não, eu até coloquei ali, os exames dela eram todos normais, incluindo hemograma, ela não tinha anemia, ela não tem nada disso, não. Ela tinha uns fluxos mais intensos em Era alguns mais momentos, intenso né? em Mas alguns momentos. não, Ela ficava algum tempo sem menstruar e quando ela menstruava o fluxo era sim, mais intenso. mas Era não isso que estava tinha. acontecendo, mas não teve repercussão nenhuma. Ah, Porque é óbvio, assim, você está falando uma coisa que é muito importante, mas que às vezes a gente realmente esquece. A anemia é uma causa de cansaço, é uma causa de sonolência de dia, né? Que a gente tem que lembrar mesmo. Ainda e ela mais não uma tinha, mulher com né? sangue. Não tem, ela não tem. Ela tinha basicamente queixa da noite interrompida, né? Dos despertares Isso. noturnos. E não E tinha muito sintoma vasomotor, pelo que eu entendi também, não, né? não muito. Era bem eventual. Ela tinha, mas era bem eventual. Não tinha nada que ela chegasse, porque a gente tem umas pacientes, Yara sabe que tem umas que chegam, a gente fala, não aguento mais, eu tenho toda hora, eu acordo sei lá quantas vezes para tirar coberta, colocar a coberta. Ela não tinha isso, era bem eventual. Era uma coisa assim que não incomodava ela. Tem uma pergunta aqui, tem um comentário aqui no chat. Tem vários. Eu estava querendo É, esperar você acabar de falar isso, porque são coisas um pouco aham, diferentes, mas eu até posso falar. Trombose é, contraindica estrogênio, mesmo que transdérmico, depende de como foi a trombose e qual foi a causa da trombose. Se foi uma coisa eventual, por exemplo, uma mulher que fez uma cirurgia ortopédica que teve que ficar imobilizada e fez uma trombose por causa disso, uma única trombose, teoricamente você poderia até usar estrogênio transdérmico, tá? Mas você tem que ver muito bem qual foi o contexto dessa trombose que ela fez. Dose inibina, antimineriano para confirmar, caracterizar a pré-menopausa? Nunca. Não é para dosar nada para caracterizar. A gente precisa dosar FSH na mulher que é esterectomizada, porque aí você não vai ter a amenorreia como o fator determinante da menopausa. Aí sim entra a dosagem da FSH. Mas Mas, inibina, antimileriano, Flávia, nada disso para mas confirmar, não. se tiver bem claro para você os sintomas, mesmo a mulher esterectomizada, talvez não seja necessário, né? A mulher que ela é esterectomizada, 48, 50 anos, chega, fogachos, Ah, insônia, sim, aí já ficou claro. sim.
É só para você bater o martelo Sim, mesmo, falar, ó, é sim. verdade, está na menopausa, porque você não vai ter o marco O marco da da menopausa. só para isso, mas fora isso não tem nenhuma O hormônio indicação. antimileriano se usa mais para reprodução. Isso. Tem um comentário aqui falando sobre conversar sempre sobre hábitos de sono na paciente, nas consultas, né, que as pacientes têm dificuldade de informar. Primeira coisa, quando a pessoa chega se queixando de alguma alteração do sono, ou até mesmo da vigília, mas seja relacionada ao sono, é verificar se ela está tendo hábitos do sono saudáveis, né? Hoje em dia, a principal causa de insônia é privação voluntária do sono, a pessoa que fica realmente ali nas telas, no celular, trabalhando à noite, não tendo uma rotina de sono saudável. Então, se a pessoa se queixa que o sono está inadequado, a primeira coisa que você tem que verificar é se a pessoa está tendo hábitos de sono adequados, né? Uhum. Cafeína, pelo menos 6 horas antes de dormir não é recomendado. Saiu há pouco tempo um estudo fazendo os timings da cafeína, comparando 6 horas com 4 horas, com 12 horas, e eles viram que 6 horas era um período que realmente a pessoa que ingeria cafeína 6 horas antes de dormir tinha uma frequência muito maior de dificuldade de iniciar e manter o sono, né? Bebida Fernando, você alcoólica, deixa eu só fazer um comentário que claro. você fez em off com a gente, que você falou que às vezes essas mulheres com distúrbio de sono, durante o dia, para se manter acordada, elas Toma bebem mais café. excessivamente café. E isso vira um looping, porque vai piorar o sono dela, Isso. né? Eu gostaria que você comentasse sobre isso, que eu achei interessante. É o ciclo vicioso da insônia. Você começa com um fator precipitante, que no caso aí é o climatério, as alterações hormonais. A pessoa começa a ter alteração de sono, aumenta o tempo acordado durante a noite e começa com isso a ter sintomas diurnos, ter cansaço diurno porque dormir mal. Para compensar esse cansaço diurno, vem os fatores perpetuantes. Ou a pessoa vai ingerir mais quantidade de estimulante durante o dia, seja café, seja qualquer outra substância estimulante, Red Bull, chá preto, mate, ou a pessoa vai passar a tirar uma soneca de dia para poder compensar o sono que está tendo e atrapalha o sono da noite. Então, isso acaba sendo o fator perpetuante da insônia. Por isso que eu falei que se você não intervir precocemente, tentando corrigir o que está errado, e aí seja, no caso, a terapia hormonal, quando esses sintomas são relacionados às alterações hormonais, seja qualquer outro fator, você acaba gerando um fator perpetuante da insônia e gerando a insônia aguda, acaba virando uma insônia crônica, né? E aí, para quebrar esse ciclo vicioso, realmente é mais difícil. Você Isso tem é que mudar bom a todos gente os ter hábitos. na anamnese, né? A gente perguntar isso. O Uma outra sono, coisa que eu ia até te perguntar também, vou aqui entrar, porque tem a situação também da pessoa começa a querer, vou tomar um copinho de um vinho, um negócio para relaxar, para dormir. Isso só piora também o sono, né? Porque o sono também fica com uma eficácia pior, né? Vida alcoólica, o álcool é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que o álcool, quando você ingere, ele se liga no receptor benzodiazepínico, né? Na verdade, o mesmo receptor, e vai acabar facilitando um pouco o início do sono. O sono é mais Primeiro, agitado, né? exatamente. Primeiro, ele altera a estrutura do sono. Ele diminui sono REM, diminui N3, então a parte inicial do sono, enquanto o álcool está fazendo o efeito dele, fica bagunçada, não é um sono fisiológico. E a segunda parte é pior, que quando acaba o efeito do álcool, a pessoa começa a fazer despertares mais frequentes. É como se fosse uma mini abstinência. O corpo pedindo mais substância, pedindo mais diazepínico, pedindo mais álcool, no caso, e o resto da noite fica com uma fragmentação maior. Então, a ingestão de álcool perto da hora de dormir, em quantidade excessiva, claro, é uma faca de dois gumes. A pessoa acha que adormece mais rápido, e realmente adormece, mas a estrutura fica alterada e a segunda metade do sono fica com um despertar mais frequente. Então, realmente não é a melhor substância para você ingerir antes do sono, né? O Fernando E tem você... duas perguntas aqui no chat que acho que seria interessante. Uma é... Peraí. A grande maioria inicia o sono, mas ele é interrompido. A pergunta, então, se usa indutor?
O magnésio trionato ajuda a manutenção do sono? Eu ia até falar do magnésio também. Pois Isso era uma coisa que eu ia levantar depois. Usar indutor do sono, quando você identifica uma insônia aguda, às vezes é benéfico, sim, justamente para você interromper esse ciclo vicioso. Você fazer a pessoa reconciliar o sono, usar por um período curto, enquanto você reorienta os hábitos, identifica o que está causando essa alteração, mas sempre ter na cabeça que você não deve usar indutor do sono por longo prazo, não é o ideal, né? Isso também causa um ciclo vicioso. Em relação ao magnésio, não tenho experiência, porque não tem muita evidência de usar o magnésio como indutor do sono, mas talvez vocês tenham experiências próprias aí, pessoais. Mas eu realmente também não uso não muito, tenho. mas eu tenho visto, inclusive, pessoas que chegam para mim, eu comecei a usar magnésio, estou achando ótimo. E eu não vejo que tenha muita evidência científica, né? Por isso até que eu ia te perguntar. Às vezes as aí. nutricionistas estão fazendo. Você Talvez já viu, seja Flávia? Às pelo vezes as apelo nutris do fazem. relaxamento muscular, né? E aí a gente pode comentar um pouquinho agora, Flávia, sobre aquele assunto que você ficou talvez impressionado nos assuntos, que é a síndrome das pernas inquietas, né? Uhum. Você achou Olha, tem incidência até uma muito pergunta grande. aqui, ó. Ferritina baixa sem anemia. Pode induzir síndrome de pernas inquietas? Já estou jogando aí para você. A ferritina baixa por si só, não. Quer dizer, nem toda pessoa com anemia vai ter pernas inquietas, né? Mas a gente sabe que a deficiência de ferro, e não a nível periférico, mas a deficiência de ferro a nível do sistema nervoso central, em alguns núcleos lá cerebrais, diminui a produção de dopamina, e isso está ligado à gênese das pernas inquietas, né? As pernas inquietas, elas são mais frequentes na perimenopausa, e justifica-se isso em vários trabalhos pelas flutuações hormonais, pela alteração, talvez, do estrogênio nessa questão de dopaminérgica também, ou glutamatérgica. O fato é que tem uma incidência aumentada, mas eu também achei essa prevalência desse estudo muito alta. Não é o que a gente vê, não, né? A gente vê uma prevalência global de pernas inquietas aí em torno de 15% a 20%, né? Conforme aumenta a idade, costuma aumentar um pouco a prevalência, sim. E a gente sabe que mulheres têm 2 vezes mais pernas inquietas que homens, tá? Mas pernas inquietas é um diagnóstico do dia, né? Não é um diagnóstico do sono. Ela atrapalha o sono, o início do sono, principalmente, por conta da sensação desagradável nas pernas, que pode ser descrita pela paciente de várias maneiras. Nem sempre a paciente faz aquela descrição clássica de que sinto uma inquietude nas pernas e sou obrigado a mexê-las para melhorar as pernas, e isso acontece mais à noite. Às vezes, a descrição é que tem cãibra nas pernas, ou que tem comichão, ou que tem formigamento, ou que tem espasmos. Então, a descrição dos sintomas das pernas inquietas nem sempre são tão clássicos quanto a gente gostaria. Talvez esse estudo tenha considerado uma gama de sintomas, uma liberalidade do diagnóstico um pouco maior, né? Mas a síndrome das pernas inquietas ela é mais comum no climatério, e principalmente nas mulheres que tiveram pernas inquietas durante a gravidez. Existe uma associação entre ter tido pernas inquietas na gravidez, que tem uma incidência maior do que na mulher não grávida, e aí tem todos os fatores, não só hormonais, como aí sim a deficiência de ferro na gravidez, né? Então, tem uma associação entre ter tido na gravidez e ter pernas inquietas na menopausa. Existe uma associação também de quanto mais gestações teve, maior a chance de ter pernas inquietas no climatério. Não sei se vocês sabiam disso. Não. Existe parece que as gestações são um fator de risco para ter pernas inquietas, né? A deficiência de ferro por si só, ela não causa pernas inquietas. A gente sabe que nas pernas inquietas a gente tem que investigar a deficiência de ferro, e quando a ferritina está abaixo de 75, é um valor até, não é um cutoff alto,
a reposição de ferro, seja oral ou muitas vezes venosa, geralmente tem benefício, né? A gente tem as pernas inquietas primária e secundária. A primária é aquela, inclusive, com fator genético, né? A gente tem uma uma transmissão hereditária, perdeu a palavra aqui, em torno de 60%. Então, assim, a pessoa que tem uma história familiar de parente de primeiro grau com pernas inquietas tem muito mais chance de ter pernas inquietas, e numa idade até mais precoce, aí pelos 20, 30 anos. Mas a gente tem as causas secundárias de pernas inquietas, né? Isso está muito relacionado. Tem uma pergunta que aí você completa, que você está falando assim, qual a fisiologia da perna inquieta com a falta de ferro e a menopausa? Então, a falta de ferro, o ferro, ele participa como cofator na produção de dopamina em núcleo cerebral. E a falta de dopamina é que é uma das patogêneses das pernas inquietas. Tanto que um dos tratamentos principais são os dopaminérgicos em dose baixa, né? Eu ia falar mais alguma coisa das pernas inquietas que dizia relação ao nosso assunto aqui. Que mais? Faltou aqui que eu ia falar. Posso introduzir uma outra coisa, então, para você? Depois a gente Claro. volta, então, para as pernas inquietas. Que, assim, os estudos, é muito interessante, porque você tem estudos com questionário de seu sono é bom, seu sono é ruim, quantas vezes nas últimas semanas você teve sono ruim, não sei o quê, e aí eles saem com a prevalência disso, e tem muito estudo com polissonografia e tem estudo com actigrafia. A actigrafia que mede se você está se mexendo ali, né? Polissonografia vai medir onda de eletro, vai ter uma outra coisa e vai dar outros diagnósticos. E você tem estudos mostrando que tem paciente que tem polissonografia que mostra uma alta eficiência de sono, uma duração do sono ok, não sei o quê, e a paciente tem sintoma, e a paciente diz que ela não dorme direito, que ela tem sonolência de dia e tudo. Então, eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso, a visão de vocês desse assunto, porque dependendo do estudo que a gente leia, até nessa situação, que é uma situação que você tem muito estudo com metodologias muito diferentes, você vai achar um achado completamente diferente. Uhum. Existe a insônia, que a gente chama de tempo de sono normal, que é a insônia de percepção, essa insônia paradoxal, a pessoa acha que dormiu muito mal, tem queixa de ter dormido mal, mas quando você vai colocar o eletroencefalograma, você vê que ele dormiu ali mais que 85% da noite, que é o considerado eficiência de sono normal. E tem a insônia de sono curto, né? Que é realmente a pessoa, além das queixas de insônia, tem o sono curto. A insônia de sono curto é que está mais relacionada com doença cardiovascular, com depressão e com outras alterações. A insônia de percepção, a insônia de sono normal, ela, enfim, é muito mais uma insônia realmente de percepção, vai ser tratada ali, de repente, com terapia cognitivo-comportamental e não costuma ter tanta repercussão clínica assim. Tá? E essa insônia de percepção, ela está associada com alguma coisa assim, tipo, é mais gente ansiosa, é mais gente com alteração, porque Gente ansiosa, fibromialgia, depressão, né? E muitas vezes o tratamento passa por isso. Por não isso, só por né? terapia cognitivo-comportamental, mas pelo tratamento da depressão e da insônia. Que estão associados à menopausa também, né? A gente sabe que aumenta também um pouco a incidência de ansiedade, depressão nessa faixa etária. Então, tudo meio que uma coisa ligada à outra, né? As minhas pacientes costumam dizer que nunca mais foram as mesmas, do ponto de vista emocional, e nunca mais o sono foi igual. Aí eu lembrei que eu ia falar aquela hora que eu esqueci. E às vezes muitas vezes vocês usam, né? Usa-se antidepressivo para tratar essas condições, né? Não só os sintomas vasomotores, mas também a ansiedade, a depressão. Principalmente das que não podem fazer reposição, né? Isso. E o antidepressivo, tanto os inibidores de recaptação de serotonina quanto os inibidores de recaptação de noradrenalina e serotonina, os duais,
eles estão relacionados com a alteração da estrutura do sono e com o aumento da síndrome de pernas inquietas, né? Aliás, tem várias medicações que estão associadas com inquietude das pernas, nos antidepressivos, os antieméticos, os antipsicóticos, os antihistamínicos, a cafeína, o álcool. Então, assim, quando vocês verem alguém com queixa de inquietude, a primeira coisa é ver o que ela está usando de medicação. É muito mais comum a causa secundária do que às vezes, a causa genética primária. Então, às vezes, você tem que manusear com alteração das medicações, com reposição de ferro, e, por último, ali você vai pensar em usar uma gabapentina ou um pramipexol ou alguma coisa assim. Então, a gente trata uma coisa, ansiedade, depressão, e acaba podendo E causar sintoma outra. vasomotor, porque a gente usa, para quem não pode Vasomotor. fazer THM, a gente usa isso, né? Isso. Mas a gabapentina eu tenho utilizado, somente nas pacientes de câncer de mama. Gabapentina, na verdade, tem sido utilizado como primeira linha, né? Por conta Sim. do aumentation dos dopaminérgicos, né? Sim. Quando começa a ter sintoma de aumentation, de precisar aumentar a dose, é um terror, né? Então, a gabapentina não sei se para os sintomas vasomotores é bom. Não, ele é bom para sintoma bom. vasomotor. A única questão é que, às vezes, a gente tem que usar uma dose que dá sonolência diurna. Aí a gente vai para um outro problema. Sim, sim. Uhum. É isso que a gente acaba não usando tanto, porque acaba que as pessoas ficam com queixa de sonolência, na verdade. Eu vou aqui... Tem mais eu ia começar as perguntas aqui, olha só. Eu acho Fernando, uma interessante aqui. Espera aí, eu tenho uma aqui que lembrou o que ele ia falar. Ele ia falar das custas primárias e secundárias. Ele botou assim, ele estava falando das custas primárias e secundárias, para lembrar, ela botou assim. Deixa eu dar uma rodada aqui no chat, então. Olha, tem uma pergunta aqui. Mulher que já está na menopausa há 4 anos, repondo com estradiol transdérmico e progesterona micronizada, mas em meses alternados, mantendo fogacho, que acorda o paciente durante 3 a 4 vezes por noite. Seria interessante o uso de progesterona contínua, 100 miligramas diário? Eu vou dar a minha opinião, eu vou passar para vocês. A minha opinião é o seguinte, eu nunca faço em meses alternados progesterona, porque existe aí algumas pessoas que preconizam fazer até a cada 4 meses, mas a gente não tem ainda nenhum estudo de segurança endometrial com essas dosagens. Então, eu nunca faço mês sim, mês não. Então, começa já por aí. E quando a pessoa é muito sintomática, principalmente de sono, a minha tendência é fazer todo dia, porque aí eu vou dar uma progesterona micronizada à noite e eu vou induzir um soninho um pouco melhor, por causa do efeito hipnótico, efeito na via aérea e tal. Então, a minha tendência nessas pacientes é fazer progesterona micronizada todo dia. Eu gosto muito da progesterona micronizada, então, a nível de endométrio, que ela tem uma boa afinidade pelos receptores. Então, você vai evitar aquela proliferação excessiva que o estrogênio que você está fazendo pode fazer e hiperplasiar esse endométrio. Também concordo com a Flávia que a progesterona tem que ser contínua e não tem evidência que você fazendo com intervalos como está sendo perguntado é seguro. Concordo. Fernando, você quer falar alguma coisa sobre a parte do sono, com a história da progesterona? Sim. Bom, eu não tenho experiência em fazer reposição hormonal por minha conta, né? Eu, quando vejo que existe uma alteração de sono na menopausa, eu vou mandar para a ginecologista dela ou para a endocrinologista dela, realmente para guiar essa terapia de reposição. Mas as evidências de estudo, a maioria dos estudos de boa qualidade mostram que repor os hormônios na pessoa que tem queixa durante o sono melhora. Tem, obviamente, estudos que mostram que não. Vai ter aí uns 25% dos estudos que não viram muito efeito, né? Mas, em geral, né? A experiência pessoal de repor, se é micronizado, se não é micronizado, eu deixo com vocês. Eu gosto porque ela tem bastante afinidade. A pergunta aqui, paciente com menopausa com contraindicação absoluta, qual indutor do sono seria o ideal para esse perfil de paciente?
Vou falar uma coisa para vocês que eu faço em pacientes que têm contraindicação à reposição hormonal, mas aí é uma experiência pessoal do HU, que eu trabalho, vocês conhecem o HU. É paciente que vem do ProHeart, é paciente que vem da CARD, é paciente que vem da nefro, um monte de gente com contraindicação e hipertensão para caramba. Eu uso muito clonidina, porque eu vou diminuindo um pouquinho os antihipertensivos e boto uma clonidina à noite e funciona super bem. Aí, isso é Pega o uma... Mas efeito isso, colateral da clonidina, né, para dar um e soninho. boto, exatamente, e funciona super bem, tá? Bom, isso é só... Mas isso é porque eu pego realmente muita paciente com hipertensão grave até. E até eu ajudo no tratamento ali da hipertensão. Mas ele quer saber indutor do sono. Qual a opinião do Fernando? Bom, os indutores do sono hoje em dia de primeira linha acabam sendo as drogas Z, né? O Zolpidem, o Exopiclone. A gente evita muito diazepínico pelo fato da tolerância, da dependência, né? E usa muito droga Z. Tem alternativas, claro. A melatonina, que não é um indutor do sono, né? É um sincronizador, ela pode ser tentada em algumas pessoas com insônia inicial, principalmente não a melatonina que a gente compra na farmácia, mas os análogos da melatonina, como o Ramelteon, por exemplo, que já tem no mercado, que ele é um ligante do receptor de melatonina. Ele pode atuar na insônia inicial sem ser uma droga Z, né? E a gente tem aí os antidepressivos tricíclicos que podem ser usados também para insônia inicial e de manutenção. E várias outras medicações que a gente acaba usando na prática, mesmo sem estarem escritas no guideline, como, por exemplo, trazodona, eventualmente até a gente usa mirtazapina como uma medicação que pode ter uma ação antidepressiva, ajudar, inclusive, nos outros sintomas da paciente, e ter uma ação indutora do sono, né? Então, primeira linha, geralmente droga Z mesmo, tá? Melatonina não tem tanta evidência. Eu ia até te perguntar uma coisa, porque eu tenho uma certa dificuldade em prescrever mirtazapina para paciente desse tipo, porque faz Aumenta o ganho peso, de né? peso, né? Ganha peso. Quase todos eles ganham peso, né? Mas a Quase todos. mirtazapina, o Mirtazapina pessoal ganha fala, mais. dá uma fome, então eu tenho dificuldade em prescrever Aí para ela esse já tipo está de na fase paciente. de mudança de metabolismo, né? Tem esse perfil também que realmente não encaixa muito, né? Bom, Mas não esquecer nunca de comentar sobre os hábitos de sono, voltando àquele assunto, tá? Antes de começar a prescrever medicação, pesquisa se a paciente não está com hábitos errados de sono, né? Se não está deitando cada dia numa hora, se não está usando o celular até tarde, se não está tomando café 6 horas antes de deitar, se não está fazendo exercício no período noturno, se não está deixando as luzes da casa todas acesas. Então, isso às vezes salva de você usar uma medicação, né? Fora do que o tratamento primário hoje em dia para insônia crônica, teoricamente, é a terapia cognitivo-comportamental, né? Que tem uma ação tão boa quanto medicação, a dificuldade basicamente é de acesso, né? Dificilmente o paciente tem acesso a uma boa psicólogo que faça uma terapia cognitivo-comportamental adequada, né? Por isso que a gente não usa tanto, mas que é tão eficaz quanto droga é. uma pergunta aqui, Fernando, se você tem alguma experiência, uso de CBD para isso. Pois é, não tenho. Tenho colegas que usam, alguns pacientes falam que se dão muito bem, mas saiu há pouco tempo uma recomendação da própria Sociedade Americana de Medicina do Sono, dizendo que os canabinoides ainda não tinham evidência suficiente para serem recomendados como drogas para insônia, né? Porque a resposta é muito variável. Tem pessoas que respondem, outras não. Eu não sou prescritor de canabidiol, não tenho experiência, eu acho que está ainda muito super utilizado, estão utilizando para tudo, e tem uma ação ansiolítica, né? Então, na verdade, a questão da insônia, às vezes, acaba você usando como ansiolítico e a pessoa diz que o sono melhorou, mas eu não tenho experiência pessoal, não.
especificamente para o sono, né? Vocês Porque têm? não, eu tenho pacientes que chegam para mim principalmente para tratamento de ansiedade, tenho pacientes que têm Parkinson usando, e elas referem que melhora, mas especificamente para usar para sono, eu não tenho experiência nenhuma. E eu não tenho experiência de prescrever também. Formulações são muito ainda irregulares, né? Você tem que, enfim, se adequar à indústria farmacêutica, enfim. Não tenho experiência, não prescrevo. Olha só, agora aqui um pouco para Yara também. Paciente, são questões, ó. Está esterectomizada em uso de estradiol, evolui com melhora dos fogachos, mas persiste com insônia. Duas questões. Tem sentido aumentar a dose do estradiol ou associar progesterona micronizada? É uma paciente esterectomizada, tá? A segunda questão poderia ser para o Fernando, mas acho que você já respondeu. Qual medicamento para insônia se as medidas de higiene não funcionaram? Você já respondeu. E paciente esterectomizado, usando só estrogênio, não melhora o sono, vale a pena usar progesterona? Então, Assim, gente, isso aí vai depender de várias coisas, né? Da quantidade de estrogênio que ela está usando. A associação da progesterona, nesse caso, eu acho que é benéfica, ainda mais a micronizada, porque ela está mais associada à melhora do sono do que o próprio estradiol. Então, normalmente, eu fico avaliando a paciente, se ela volta com a reposição do estrogênio e me diz que ela melhorou 100%, porque muitas voltam, que é aquela questão da insônia. Ela tem insônia porque ela tem fogachos, aí você melhora o fogacho, ela realmente passa a dormir. Aí ela melhora o cansaço, melhora a irritabilidade e realmente você vê ela plena na reposição. A paciente que ela volta e fala para mim, eu melhorei tudo, mas a minha insônia continua e isso está ainda me provocando cansaço, eu tento a progesterona para ela, pelas evidências que a gente tem que a progesterona vai melhorar. deixa eu falar aqui só uma coisa, assim, gente. Eu concordo com a Yara, às vezes a progesterona para o sono é até melhor do que o estrogênio, mas a questão é o seguinte, não tem nenhuma diretriz, nenhum posicionamento dizendo que você deve fazer progesterona para mulher esterectomizada por causa do sono. Não, Isso não é uma tem coisa diretriz. não tem diretriz nenhuma, é meio Experiência off-label, pessoal. totalmente off-label. É Mas experiência pessoal. Mas a minha experiência é que elas melhoram muito com estrogênio. A maioria melhora só com estrogênio puro. E se ela tiver uma contraindicação da progesterona, gente, como no meningogioma, né, que aí você só tem o estrogênio mesmo. Aí tudo isso tem que ser balanceado. Mas a minha experiência, por exemplo, botaram aqui sobre a endometriose, paciente com história de endometriose. Endometriose é sempre progesterona, não pode fazer mesmo que seja esterectomizada. A melhor indicação, exatamente, a melhor indicação é o combinado. Exatamente. Eu vou falar aqui um pouquinho, João Regis, meu amigo João está aí, tem bastante experiência com canabidiol, ele inclusive fez uma palestra para a gente no Endo Rio, ele tem muita experiência, ele está prescrevendo, e ele está usando, ele fala aqui, tem experiência interessante com CBD e ansiedade nessa fase da vida, inclusive para o sono. Ele tem sido utilizado, embora tenham poucos estudos com esse canabinoide. Já existem algumas evidências, inclusive, para síndrome de pernas inquietas. E ele fala que o THC também, em baixas doses, pode ser interessante para alguns pacientes determinados. Para mipexol, para o síndrome das pernas inquietas, está indicado? Isso é uma outra pergunta que está aqui. É medicação de primeira linha, é um dopaminérgico. O problema é que você pode, ao longo do tempo, ir precisando de doses maiores e mais cedo e fazendo aquele efeito de augmentation, né? Mas é a primeira linha, realmente, para pernas inquietas. Melhora muito em doses muito baixas, 0,125 miligramas. Mas tem se preferido usar o gabapentina por conta disso, de evitar isso a longo prazo, né?
ao longo de 10 anos, a maioria, quase 100% dos pacientes fazem algum grau de augmentation. Então, outra pergunta aqui para você também, Fernando. Algumas pacientes usam o iWatch para avaliar o padrão de sono. É válido como avaliação? Eu tem tenho uma vários, paciente que disse que o marido deu para ela, bota isso aqui para você ver se seu sono é bom. tem vários estudos já mostrando esses smartwatches, né? O que eles são, na verdade? Eles são actígrafos, né? São mini actígrafos, então eles avaliam tempo de movimento, né? Então eles não vão... A relação deles de dizer se realmente tem sono profundo, sono leve, sono REM, como eles prometem dizer, tem estudo com polissonografia mostrando que essa relação não é boa. É uma correlação ali de 40% de acerto só, né? Quase cara ou coroa. Mas eles têm uma relação muito boa para determinar latência para início do sono, ou seja, quando a pessoa começou a dormir, que é basicamente quando passou a ficar imóvel, né? E tempo total de sono. Então, para dizer se a pessoa teve um tempo total de sono bom, ok. Agora, para dizer se o sono foi superficial, profundo, sono REM, essa relação não é tão boa. Então, vale a pena para você ter ali uma monitoração, quanto tempo eu estou dormindo por noite? Vale como um feedback para ver que você está dormindo pouco. Mas não para você tentar substituir uma polissonografia e dizer se o seu sono está de qualidade ou não. Isso não tem, tá? Flávia, teve uma Pergunta que para botou você. aqui, progesterona me salvou da Salvou endometriose no sono, mudou minha vida. Outra pergunta para o Fernando. Sonambulismo com Zolpidem. E pode comprometer a memória, o Zolpidem? Saiu até no Fantástico, né? Eu não sei, eu não vejo. Não, eu também não vejo Fantástico, mas todo mundo falou. O Zolpidem saiu aí como grande vilão um tempo atrás de parassonia, né? Não só de sonambulismo, mas de binge eating, ou seja, de acordar, ir na geladeira, comer pra caramba, voltar e não lembrar. Pessoas que tomam Zolpidem, fazem compras em aplicativo, no dia seguinte descobriram que compraram uma passagem para a Europa sem saber. Tem realmente muito problema desse tipo relatado. Mas, na prática, estatisticamente falando, 5% das pessoas têm esse tipo de parassonia com Zolpidem. 95% não tem. Então, sempre vale a pena falar para a pessoa, olha, existe uma possibilidade de acontecer isso, 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 isso. Se acontecer, para a medicação me avisa automaticamente. Mas, assim, não é tão frequente quanto falam, não. Quem já tem história de parassonia pode piorar? Quem já tem história de parassonia? Tá aí, Será? não sei se tem relação com já ter tido parassonia, não. Mas, enfim, tem vários relatos bizarros aí. Se você colocar na internet Zolpidem, comportamentos bizarros à noite, você vai encontrar de tudo, né? Então, assim, é um medo justificável, tem que ficar de atenção, não dá para falar que é uma droga inócua, mas não é tão incidente assim. Em relação à perda de memória, não tem tanta evidência quanto com benzodiazepínico, né? Tem evidência de declínio cognitivo com uso crônico de clonazepam, por exemplo, é o suficiente. Não tem tanto com as drogas Z. Eu estou falando drogas Z porque hoje em dia existe o Zolpidem e tem também no mercado o Exopiclone, que é o nome comercial Prisma. Posso falar porque só existe ele no mercado atualmente. Mas sim, tem alguns relatos de alteração cognitiva, sim. Ou seja, o que tem se visto é que as drogas Z não são tão inócuas quanto se anunciava no lançamento delas, tá? Mas são mais seguras do que os diazepínicos. Lembrar que na menopausa tem alteração do cognitivo, né, gente? Então, sim, pode confundir também. De qualquer dessas medicações acaba dando, né? Não sei vocês, mas eu já vi pessoas ficarem sonolentas 24 horas com sertralina, né? Com escitalopram, que é uma droga que classicamente dizem que não dá sonolência. Tem pessoas que ficam totalmente Tem grogues com pessoas que escitalopram. até conseguir estabilizar levam dias. Isso. Falando, eu não consigo, eu durmo o dia inteiro, já vi.
O meu discurso, quando eu passo uma medicação sedativa hipnótica, é sempre o seguinte: olha, medicação sedativa hipnótica, a gente escolhe pelo perfil farmacológico, se é insônia inicial, de manutenção, comorbidade, mas o efeito em cada um é individual. Tem pessoas que podem ter reações adversas gravíssimas a uma medicação que quase não dá, né? Trazodona é uma medicação que não costuma dar tanto efeito colateral. Eu tive uma pessoa que fez hiponatremia grave com 3 dias de trazodona, né? E tem pessoas que ficam ótimas. Zolpidem é a mesma coisa, pessoas que dormem 3 horas com Zolpidem. Tem pessoas que acordam 8 horas depois e ainda sonolentas com Zolpidem. Então, o metabolismo e o efeito individual da medicação, mesmo você escolhendo com o perfil farmacológico adequado, tem que ser muito bem observado. Então, dose mínima no começo, mínima dose possível, né? Pelo menos alguns dias ou uma semana para você ver qual é a reação da pessoa, e depois você progride para a dose máxima. Tá? Mas é individual, não tem jeito. Ainda nisso. Não existe um remédio para todo mundo. Então, e também a droga que é mais indicada nos despertares noturnos, perguntaram aqui. Então, certamente não é o Zolpidem, porque a duração dele é curta, certamente não é a melatonina, o Romelteon, porque a duração dele é curta. A gente vai escolher medicações que tenham uma duração de efeito mais longa. Tá? E aí entram alguns antidepressivos tricíclicos, como a doxepina, que não tem na farmácia, mas tem como manipular, a própria amitriptilina, e aí entram medicações como o Exopiclone, que é uma droga Z de meia-vida em torno de 6 a 8 horas, entra a trazodona, que não está no consenso, mas é bastante usada, tá? E alguém perguntou aqui no chat, eu vi sobre quetiapina. Isso, eu ia perguntar agora. Quetiapina é um antipsicótico, primariamente, não está recomendado propriamente para insônia, mas a gente acaba usando nas pessoas que não responderam às outras drogas, né? E é uma medicação que não causa, não é boa para iniciar o sono, e sim para manter o sono. Então, as medicações de longa duração é que a gente usa para insônia de manutenção mesmo, geralmente tricíclico, trazodona, o Exopiclone, né? E a gente tem também o Zolpidem de liberação dupla, né? Que é o CR, ele não é de longa duração, mas ele faz um pico de liberação e por conta da formulação do comprimido, ele faz um segundo pico 3 horas depois ou 2 horas e meia depois. E aí estende um pouco a duração do Zolpidem. Então, aqui. Mas a quetiapina não deve ser usada primariamente para insônia. Não é uma medicação que você deve incluir como rol. A não ser que tenha uma comorbidade psiquiátrica. Aí é diferente. Tá? Uma esquizofrenia, ou um distúrbio bipolar, ou uma indicação psiquiátrica, aí ele é perfeito. Tá? Bom, pacientes com contraindicação para THM, utilizando bupropiona, que não quer ficar sem. Queixa de fogacho e diminuição de libido. Qual a medicação mais indicada? Aí fica difícil, porque a bupropiona é boa para o libido, mas não é boa para o fogacho. Se você botar alguma outra para o fogacho, ela provavelmente vai piorar do libido. Então, tá difícil aí você conseguir resolver as duas queixas numa droga só. O que você acha, Yara? Flávia e Yara, vocês têm experiência com trazodona? Não. Eu tenho alguma. Eu não tenho. Eu, às vezes, prescrevo para a pessoa... Tem uma ação dual em serotonina um pouco. Eu prescrevo para quem tem e não sono altera tanto a libido. E não, eu prescrevo exatamente para a pessoa que fala, olha, eu começo a acordar várias vezes à noite. Às vezes eu prescrevo. E é uma resposta boa, porque o sono melhora um pouco a eficiência do sono nessas pacientes, né? Elas ficam com menos queixa durante o dia. Mas melhor a queixa de fogacho, porque eu não tenho experiência. Não. É para o sono, especificamente para o sono. Bom, aqui uma pergunta. O diumirena não melhora sono? Não. Islinda drospirenona para mulheres que precisam de efeito anticoncepcional no climatério, não tem nenhum estudo especificamente com islinda para sono, tá? Então a gente não tem Ela como é muito recente, não vai ter como te dizer.
Existe estudo mostrando a dose ideal de progesterona em caso de insônia, é a dose que a gente faz normal. Sim. Não tem dose ideal, e é o que a Flávia já falou, né? Que a gente faz, mas é off-label. Não tem alta evidência. Existem algumas evidências, mas que não são altas evidências. E clinicamente a gente vê melhora, né, Flávia? Sim, sim. E depois comenta, então, como é que foi a evolução dessa paciente, como é que você tratou ela, como é que foi a resposta dela. Vou falar já, estou até olhando aqui para ver se tem mais pergunta, mas tem gente falando que prescreve muita trazodona, mas para as queixas da menopausa não melhora o fogache, é a mesma coisa que eu tenho de experiência, né? De experiência. Estão perguntando aqui a dose da melatonina. Isso. E é tão variável, né? Porque não tem uma dose certa, né? Vai de 1 a 10 miligramas, ponto. Então, não existe uma dose única. Geralmente começa com 1 miligrama mesmo, que é uma dose baixinha, e vai vendo a resposta da pessoa. Mas lembrando, acima de 10 você tem... acima de 10 você começa a poder ter os problemas, alterações metabólicas com a melatonina, né? Então, 10 seria a dose... A dose máxima. Máxima, né? Mas tem piora dos sintomas depressivos, Fernando? Alguém perguntou aqui. Com a melatonina piora o sintoma depressivo? Não. Só lembrando todo mundo que melatonina não é um indutor do sono. O pessoal tem essa visão errada. Não é para usar para um insônia inicial. A gente usa muito mais para aquela pessoa que tem problema de sincronização, ou seja, a pessoa tem o relógio biológico dela para dormir meia-noite às 8, mas ela precisa dormir de 10 até às 6 por conta de trabalho. A gente vai usar a melatonina um pouquinho antes das 10, mais 9h30, para tentar jogar o relógio biológico dela para mais cedo. E não funciona a melatonina se você tomar melatonina e esperar o sono vir. Você tem que usar a reposição de melatonina e fazer um ambiente propício para dormir. Ou seja, a melatonina só funciona na ausência de luz. Se você tomar melatonina e ficar vendo televisão, não vai adiantar nada. Então, assim, melatonina é um sincronizador, né? É para você tentar jogar o seu relógio biológico mais cedo, contanto que você dê condições para que o sono possa ser iniciado. Ele funciona como sincronizador. É besteira tentar usar melatonina só porque vende sem prescrição na farmácia como indutor do sono. Na maioria das vezes não vai funcionar e não é inócua. Tem pessoas que têm cefaleia com melatonina, tem pessoas que têm sonolência no dia seguinte com melatonina, mesmo em dose baixa. Tem muitas pessoas que relatam sonhos vívidos com melatonina, e isso às vezes podem ser sonhos vívidos agradáveis ou desagradáveis, né? Tem gente que relata náusea com melatonina. Então, não é uma medicação inócua. Não deve ser usada só porque vende no balcão da farmácia, não. Tá? Não vale a pena. Deixa eu só responder a última pergunta aqui. Estão falando manipulação com acetilcisteína. Se tem efeito em sintomas. Eu nunca nem ouvi falar de utilização de acetilcisteína para sintoma nem de insônia, nem de fogacho, nem de nada disso. Algum de vocês já viu alguma coisa, algum estudo com isso? Não. Insônia, com certeza não. Fogacho é com vocês. Nunca vi. Eu nunca vi isso. Tá. Então, vamos voltar lá para o meu caso. Então, era uma paciente de 48 anos, que a gente já estabeleceu que estava na perimenopausa, que a queixa principal era insônia e que ela tinha sangramentos irregulares, por vezes sangramento mais intenso que incomodava. Por isso, a minha opção nesse momento foi fazer progesterona micronizada para ela à noite. Eu fiz 100 miligramas de progesterona micronizada diariamente e ela ficou ótima. Ela já me deu feedback dizendo que ela estava dormindo bem, que ela não está mais com sonolência diurna, que ela tá igual a quem colocou aqui no chat que a progesterona mudou minha vida, mais ou menos assim. Ela está super feliz, mas eu escolhi, por que eu escolhi a progesterona nessa paciente, né? Eu sempre gosto de escolher uma coisa que possa tratar 2 sintomas. Ela tinha 2 sintomas que incomodavam, que era o sangramento, por vezes intenso, e a insônia. Então, eu escolhi a progesterona pensando que eu ia resolver as 2 coisas e foi exatamente o que aconteceu.
Então, O resto ela dos está sintomas não ótima. estavam, ela tinha fogacho muito eventual, né? Então foi Provavelmente pelo que isso. você falou daquela questão da Ela flutuação. fazia, ela flutua ainda, Sim, ela tem exatamente. estrogênio ainda, né? Então ela está ótima com a progesterona. Foi esse o final desse caso. E eu não pedi nada, não pedi polissonografia, não pedi nada, porque eu não achei que ela tivesse indicação. Ela não é obesa, ela é super saudável, ela não tem Faz atividade nada, física. faz atividade física. Então, eu fiz a avaliação básica de uma paciente, pedi hemograma para ver se não tinha anemia e tudo, e fiz a mamografia antes de fazer progesterona. Ela tinha uma mamografia BIRADS 2, eu fiz o cálculo do risco dela pelo IBS, o cálculo era menor que 1,67, ou seja, ela é baixo risco de câncer de mama, então eu comecei a progesterona para ela, ela ficou ótima. É óbvio que se ela não melhorasse com a progesterona depois de algum tempo, aí eu ia ter que ver se eu ia ter que ajustar, ou então, de repente, fazer mais alguma avaliação adicional. Ela não melhorasse com a progesterona, eu acho que a polissonografia caberia bem. E Sim, foi cabe o que eu todas as outras coisas que a imaginei. gente falou aqui, que não foram o caso dela, mas nem todo paciente com apneia do sono é obeso, nem todo paciente com apneia do sono ronca alto. E, enfim, a gente pode ter movimentos periódicos dos membros sem perna inquieta, porque são coisas diferentes, né? Síndrome das pernas inquietas é um diagnóstico diurno, a pessoa se queixa. Mas você pode ter movimentos periódicos dos membros isolados, sem pernas inquietas. Geralmente, 80% dos casos estão associados a pernas inquietas, mas 15% não. Que podem estar acordando a pessoa à noite, né? Pode ser causa de interrupção do sono, né? Então, assim, se não tivesse melhorado com o tratamento que foi guiado pela clínica, né, corretíssimo, a polissonografia valeria a pena. E aí a polissonografia tipo 1, com monitorização neurológica, Com tudo. membros, não somente a polissonografia respiratória, não. Tá. Algumas pacientes têm sonolência com progesterona sem melhora do sono. Vocês têm essa experiência? Aí vai entrar naquela história do que ela acha que é alteração do sono, qual é a percepção dela do sono ou não, né? Eu não atribuiria à progesterona, eu atribuiria talvez ao que o Fernando já falou. É um ciclo que ela está entrando que está provocando essa sonolência, né? Talvez a progesterona não tenha quebrado esse ciclo aí e não seja a melhor opção para o tratamento dessa paciente. Bom, então a gente não tem mais nenhuma mensagem aqui. Tenho parabéns aos palestrantes, excelente sessão. Então eu queria muito agradecer vocês, acho que foi ótimo. A gente conversou bastante aqui, que a gente queria fazer realmente um colóquio. Sim. E queria agradecer, então, Yara, Fernando, vou passar a palavra para a Mônica. Bom, Fernando, eu tenho uma pergunta, quer dizer, você mencionou agora que tem tipos de polissonografia que eu nem sei. Você quer falar 2 minutinhos sobre isso? Que eu acho que a maioria desconhece. Sim. Tem tipo de polissonografia. A polissonografia neurológica e respiratória, chamada tipo 1, é aquela polissonografia que tem o eletroencefalograma, o eletrocardiograma, o eletromiograma de queixo dos olhos, das pernas. Então, ele vai aferir, além de distúrbio respiratório, estagiamento do sono, tempo total de sono e distúrbio de movimento, né? Essa é uma polissonografia que geralmente é feita no laboratório. Quando essa polissonografia, com toda essa monitorização, é feita fora do laboratório, ela é chamada de tipo 2, né? E quando a polissonografia tem só até 7 canais, ou seja, basicamente monitora a parte respiratória, cinta torácica, catéter nasal, oximetria, frequência cardíaca, ela é tipo 3. E a tipo 3 é a polissonografia que a gente chama também de poligrafia ou de monitor portátil para a apneia do sono. Ela é feita para a apneia do sono. A relação dela com a polissonografia tipo 1 para a apneia do sono, quando o paciente tem uma eficiência do sono razoável, é muito boa, quando tem uma suspeita forte de apneia do sono. Tá? Mas é um exame para ser usado quando a suspeita de apneia do sono é pelo menos moderada a grande. A polissonografia convencional é chamada de tipo 1. Essa que a gente está falando aqui nesse colóquio, que recomendaria para essa paciente. Existe ainda uma polissonografia chamada tipo 4,
que basicamente é a oximetria noturna. Tá? Raramente se chama isso de polissonografia, chama de oximetria noturna. E o que eles falam, eu vou aproveitar a pergunta da Mônica, o que fala da actigrafia? Porque tem alguns estudos com isso também, né? Não é com a polissonografia. A actigrafia é um método bom para você diagnosticar distúrbio de ritmo, né? Avanço de fase, atraso de fase, sono irregular, enfim, e serve também para monitorar insônia, insônia que você descartou outros problemas, para você ter uma ideia é como se fosse um diário do sono, feito de maneira automática. Você vai ver que horas a pessoa realmente está indo dormir, que horas está acordando, e com isso você consegue entender qual é o ritmo circadiano dela, tá? É basicamente para isso que serve a actigrafia. Basicamente para isso não, se alguém estiver me ouvindo e falar que é só para isso a actigrafia, vamos me estrucidar. A actigrafia tem várias utilidades boas, né? Mas quando você está querendo ver realmente distúrbio de ritmo e periodicidade do sono e insônia, em alguns casos. Obrigada. É um monitor de movimento, né? Gente, eu quero agradecer, a reunião foi fantástica, nós chegamos a mais de 130 pessoas participando, vocês estão de parabéns, eu quero agradecer, Flávia, Yara e Fernando, foi assim excepcional, uma visão, espero contar com vocês no futuro, poder contar com vocês no futuro, porque foi realmente muito boa. Quero convidar a todos para a próxima reunião, que vai ser realizada dia 13 de setembro, em função do Congresso. Agradecer ao Samaritano, agradecer ao Edilon e principalmente a vocês. Meu muito obrigada. E eu quero também agradecer a mais de 130 pessoas que estiveram presentes. Muito, muito obrigada, Flavinha. Eu conto com vocês. Foi excepcional. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Mônica. Boa noite. Excelente. Muito obrigada Obrigado para pelo convite, vocês. parabéns a todos. Parabéns. Um beijo, gente. Parabéns a vocês, foi excepcional. Uhum. Muito obrigado.